E a gente fala agora de economia, agora com ela, com a Rita Mundim, já repercutindo essa pesquisa. Muito boa noite, Rita. Rita, um dado curioso dessa pesquisa. Dentre os que são contra a taxação dos super ricos, 61% têm renda de até 2 salários mínimos. O que explica essa população mais pobre ser contra essa taxação de quem ganha mais? Oi, Leandro, boa noite. É uma coisa curiosa e eu vou aqui pensar junto com vocês aí e com você. Essas pessoas mais humildes, elas têm uma capacitação menos elaborada, então elas dependem muito do emprego. Então elas enxergam no empregador, para elas, olha só, super rico é qualquer um, né? Pelo nível de renda delas. Então elas enxergam naquele que as emprega e que dá a elas o sustento, uma pessoa que não precisa, assim, de ser penalizado com mais carga tributária, apesar de elas não entenderem carga tributária, mas é mais imposto. Então, o grande problema que a gente tem que entender, e talvez, olha só, talvez elas sejam até sábias. Por quê? O que dá riqueza, o que faz prosperar é o emprego, é o trabalho. A base da economia é a produção, é o trabalho. Mas não é qualquer trabalho. O trabalho tem que ter eficiência. Para ter eficiência, é necessário que o governo dê a cidadania. E o que é a cidadania social? É saúde e educação. Você tem que capacitar as pessoas para que elas tenham acesso a mais renda. E não fazer a apologia de consertar uma equação só pelo lado da receita. Então, é o governo que gasta muito e gasta mal, que gera uma inflação estrutural. E essas pessoas estão tendo essa capacidade de defender o emprego. As pessoas que as empregam, porque é o emprego, é o empregador que corre o risco na atividade produtiva. Essa faixa de R$5.000, isso aí é muito pouco. Essa tabela devia estar muito mais acima, mas nós nem ganhamos acima disso. A maioria da população é muito pobre. Então, nós temos que transformar o Brasil num país de classe média e não num país da pobreza, num país onde você tem inúmeros dependentes de um Estado que é sustentado por muito poucos. Então, essa é a injustiça. A correção é o papel do Estado na economia, é o tanto que o Estado tira das famílias, é o tanto que o Estado tira das empresas em termos de renda e em termos de lucro sob a forma de impostos e contribuições. Aqui a gente não vê nenhuma discussão sobre o lado da despesa. Vamos arrecadar mais, mas quando você arrecada, você está matando a galinha dos ovos de ouro, que é quem tem um dinheiro para investir em alguma coisa, para se transformar em micro, pequeno, médio, grande empresário. Só que você não consegue sair do micro, porque a carga tributária vai comendo sua perna. Você não pode crescer. Se você cresce, o governo te toma. Nós já somos funcionários públicos, trabalhamos praticamente 6 meses por ano para entregar parte da nossa renda do que a gente ganha para o governo. Olha o impostômetro, é isso. Nós não conseguimos mais respirar. Então, o governo, principalmente numa reforma sobre a renda, tem que ser justo e tem que olhar o que ele está fazendo do lado dele, do lado da despesa. Repito, é muita hipocrisia fazer reforma tributária sem fazer reforma administrativa. É jogar no colo do cidadão a conta da incompetência da gestão pública. Rita, mais de 40 milhões de pessoas fizeram a simulação do novo crédito consignado para CLTs. Desse número, mais de 4 milhões já pediram o empréstimo. Se por um lado podemos esperar um mercado mais aquecido, por outro, há chances de mais endividamento, Rita? Pois é, Leandro, essa é a tragédia nacional. Somos pobres,
acabei de falar, somos pobres, não trilhamos o caminho da riqueza, da prosperidade, que é o caminho do trabalho, da educação, da busca da produtividade, da eficiência, e estamos trilhando, né, esse caminho aí de mais impostos e crédito. Aí que mora o perigo. Então, nós somos pobres e estamos nos endividando. Segundo a CNC, Confederação Nacional do Comércio, em fevereiro, 76% das famílias brasileiras estavam endividadas e a inadimplência já atingia mais de 40%. Se você olhar no Rio Grande do Sul, por causa daquela tragédia, em julho, 92% das famílias gaúchas estavam endividadas. Então, o retrato do Brasil é o retrato da pobreza. Por quê? Nós temos um universo, o governo que apontou isso, de 47 milhões de seletistas, quem tem carteira assinada, que pode lançar mão desse crédito do trabalhador. Numa primeira rodada, de sexta a domingo, você tem 40 milhões de consultas, você já tem 4 milhões de propostas e 11 mil contratos fechados. Então, você vê o desespero, porque nós temos 85 bilhões em reais em crédito pessoal. É um crédito que está rodando entre 5% e 8% ao mês. Ótimo, mas olha só, está todo mundo endividado. Então, o pessoal está querendo sair dos 5 e 8 e voltar para 3, né? Porque esse crédito... E isso é bom, porque o cara já está endividado. Então, ele vai trocar 6, né? Ele não vai trocar 6 por meia dúzia, ele vai ter um desconto aí de 50%. Mas o que acontece no Brasil? As garantias. Apesar da garantia do FGTS, apesar da garantia, né, de 10% do saldo, mais de 100% da rescisão em caso de demissão, os bancos ainda têm medo. Olha Minas Gerais, no governo Pimentel, os funcionários públicos do estado de Minas entraram no consignado, o governo descontava o dinheiro do funcionário, mas não repassava para o banco. E os funcionários públicos ficaram inadimplentes. Então, existe o risco das empresas também fazerem isso. Então, as garantias têm que ser, o produto é bom numa época ruim, mas como está todo mundo endividado numa taxa mais alta, vão trocar, né? 6 por 2,9. Eu vi gente simulando hoje, eu conversei com pessoas que conseguiram taxas em torno de 2,20 na Caixa Econômica. Achei uma taxa bem próxima do 1,8, que é o crédito do INSS, né? Então, o problema é a gente reduzir a taxa de juros histórica do Brasil. E essa taxa de juros histórica, estrutural, é um problema de um governo que gasta muito, gasta mal, é um problema em termos de garantias, que o Banco Central tem trabalhado muito para aprimorar isso. No governo passado foi feito o marco das garantias, é um passo, mas o problema é reduzir a taxa de juros no Brasil, que é um problema de contas públicas, de responsabilidade fiscal. Rita, deixa-me colocar outro assunto aqui. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a retirada dos preços de alimentos e de energia do cálculo da inflação e disse que essa medida deveria ser estudada pelo Banco Central. E aí? Olha, o IPCA vem funcionando, né, desde que o programa de metas inflacionárias foi adotado no Brasil, né? Isso nós estamos falando do século passado. Plano Real, lá no Armínio Fraga. Mas, enfim, nos Estados Unidos, eles devem estar querendo copiar-colar. Quando você pega a inflação, você solta a inflação e você cria um núcleo da inflação. Por quê? A atividade econômica, ela se dá, ela aumenta, ela fica mais intensa quando você tem uma queda no desemprego e um aumento de consumo. Essa queda de desemprego e aumento de consumo aumenta a renda e aumenta os gastos. Então, nos Estados Unidos, eles excluem, eles têm um núcleo da inflação. Esse núcleo da inflação é para medir a inflação sobre bens e serviços. Então, eles excluem aqueles preços voláteis, mais voláteis, que é alimentos e energia. Por quê? São commodities. Nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando de milho, de soja. Então, são preços de café, são preços mais voláteis, mas eles compõem a inflação. Você simplesmente querer tirar é querer jogar a culpa da inflação no empresariado, quer dizer,
a inflação não é culpa do governo que gasta muito, gasta mal historicamente. A inflação é culpa do pobre coitado do empresário que repassa custo. Porque o empresário quer vender, ele quer escala, ele quer vender o melhor produto no menor preço, para ganhar mercado, a briga é pelo mercado. Mas ele tem que sobreviver, ele tem que manter a margem dele para manter o negócio dele. Aqui no Brasil, culturalmente, a culpa é do empresário. A culpa é do supermercado, a culpa é do posto de gasolina. Então, assim, existem imperfeições, existem, né, tentativas de formação de cartéis, mas isso tem que ser punido, né, e fiscalizado. Mas esses preços voláteis são preços de commodities, que excluem, mas compõem a inflação. E, voltando ao meu raciocínio, o mais importante para o Banco Central é medir o nível de atividade econômica. E aqui no Brasil, a inflação de serviços, ela vem rodando, né, acima da média da inflação. Por quê? Porque o crescimento brasileiro está sendo induzido pelo crédito e o consumo. O crédito e o consumo baseado no crédito e em programas sociais. E essa inflação é a inflação de uma atividade econômica acima do potencial, que é o tal do hiato do produto. Então, ok, vamos fazer isso, mas dessa forma. É muito importante que o Banco Central, e ele já faz isso, quando você olha, vai sair na quinta-feira o relatório trimestral de inflação, aconselho a todos vocês entrarem no resumo lá do Banco Central, ele solta os boques e ele acompanha a inflação de serviços, porque ela vai além dessa inflação volátil e ela mede a atividade econômica para ver se ela está acima do potencial do país. E está. O Brasil está crescendo 3,4%, quando deveria crescer em torno de 2,5%. Porque estamos consumindo via crédito e políticas públicas de auxílios sociais em excesso. Ok. Muito obrigado, Rita. A gente volta amanhã. Até amanhã.